Começa mais um episódio do No Alvo Podcast. Nós estamos aqui muito animados, não é mesmo, Pimenta? É muito mesmo. Meu nome é Gabriel Rocha, está ao meu lado Rafael Pimenta. E antes de nós apresentarmos o nosso convidado mais do que especial, que você já deve ter visto na capa do vídeo, mas nós temos um patrocinador, gente. Olha só, o nosso segundo patrocinador, né? É. Na história do No Alvo. O de hoje ele é muito especial. Muito especial. Muito especial. Nós estamos falando da Stern Contabilidade, soluções contábeis e administrativas. Está aparecendo aqui na tela o contato. E eu vou explicar para vocês como é que funciona. É uma empresa com mais de 10 anos de mercado, com profissionais altamente qualificados, não é mesmo, Mento? É, muito qualificado. Tem solução para tudo que você quiser. Você quer declarar seu imposto de renda? Tá lá. Você quer legalizar sua empresa? Tem lá. Você tem empresa, sei lá quantos anos, você nem sabe se você está devendo para o governo, para a Receita, se o leão vai te pegar, chama a Stern que ela resolve para você, ela vê tudo certinho, você nem tem empresa, É isso aí. mas você quer saber se você está devendo alguma coisa, porque às vezes a gente nem sabe que está devendo, mas a gente está devendo, né, É Pimenta? um serviço de extrema qualidade, eu indico de olhos fechados. Então, ó, honrando nosso patrocinador, liga para a Stern, mande sua mensagem e agende seu horário. É nóis. E agora, Pimenta, apresente o nosso convidado. O convidado de hoje, um cara que tem uma caminhada no evangelho aí de muita relevância para nós, um homem de Deus que marca as nossas vidas. Eu quero introduzir para vocês o profeta Paulo Ricardo. Seja muito bem-vindo. E aí, galera, tudo bem? Primeira vez, tenham paciência comigo. Já tô tentando entrar no clima aqui, mas tenho certeza que vai ser benção. Ó, o nosso podcast tá ficando conhecido pelas perguntas, né? Os convidados vêm aqui e falam pra gente, nossa, as perguntas de vocês são perguntas bem complexas. Não digo por mim, né? As minhas perguntas são bem básicas. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Vocês sabem o que é essa camisa aqui? Vocês lembram? Eu lembro. Eu não lembro, mas porque eu não sou lembro novo. tanto porque eu era mais novo. Né? Sabia. Eu pus essa camisa de propósito. Olha. Porque essa camisa deve ter, acho que uns 9, 10 anos. Foi uma conferência, foi a primeira vez que o Luiz Hermínio veio aqui. Nossa. E o legal dessa conferência é que eu preguei também na conferência e me senti muito honrado na época, né? Então, Que tá aqui. legal. Ó, e na verdade, essa frase, Change the World, é a frase que a gente usa pros jovens do sonho, lá no Instagram. Sim. A gente colocou lá. Porque realmente é um dos chamados da casa. Exatamente. E para vocês pegarem a magnitude do nosso convidado. A magnitude. Profeta, prega em conferências, um homem usado por Deus e tá aqui, separou um tempo da agenda corrida dele para estar aqui contando pra gente um pouco da história. E é isso, eu tô um pouco nervoso, né? Mas eu tô animado. E eu espero que vocês também fiquem. Então, profeta, nossa primeira pergunta, a gente quer conhecer mais da história do Senhor, né? Como é que foi? A gente geralmente pergunta da sua conversão. Como que isso aconteceu? Você já nasceu no lar cristão? Você conheceu a Cristo mais tarde? Como que foi isso? Vamos lá. Eu vou resumir, né? Porque senão toma muito tempo. Mas sou crente desde o berço, né? O famoso berço evangélico. É o berço de madeira de acácia, né? Bordar, pintada com ouro. E eu nasci, minha mãe já era crente evangélica, né? Mas num período da minha vida eu me afastei da igreja. E eu gosto sempre de colocar assim porque eu creio, né, e tenho visto que a única coisa que a gente pode fazer é se afastar da igreja, porque não tem como se afastar de Deus, né? E nesse afastamento que eu tive, o meu retorno foi em 2001, 31 de outubro de 2001. Olha. Eu nunca mais esqueci essa data, até porque é a data da comemoração do protesto de Lutero, né? Ai, esqueci o nome agora, depois corta isso aí. De boa. Como é que é? Não, veio Revolução, mas não é Revolução, Protestante. Reforma protestante. Reforma. É essa palavra que fugiu. Da Reforma de Lutero. Então, eu nunca esqueci essa data, 31 de outubro de 2001, porque é a reforma, né? A Reforma de Lutero. E nesse dia da minha conversão, eu posso detalhar porque foi uma coisa já impressionante, né? Eu estava jurado de morte e eu decidi tirar a vida de uma pessoa. E isso foi algo que acabou comigo, né? Todos os princípios que eu havia aprendido desde pequeno, né? E nesse dia que eu decidi fazer isso, eu entrei no meu quarto, me tranquei
E peguei meu violão, falei, vou tocar uma música para relaxar. Aquelas músicas de doido. E aí, quando eu peguei o violão, eu comecei a tocar música. A música já não era mais uma música que eu conhecia. Eu comecei a dedilhar uma música da igreja que eu ouvia quando era pequeno. Então já foi o primeiro milagre. Eu não sabia a nota e não sabia a letra. E aí a melodia começou a vir, eu comecei a dedilhar. E quando eu vi, eu tava tocando e cantando uma música. Aquela música, Deus está aqui, sabe? Aleluia. A música é antiga pra caramba. E aí, quando eu comecei a tocar, o meu quarto tava trancado, só eu sozinho ali, com um monte de besteirada que tinha dentro do meu quarto. Parece que uma luz invadiu. E era mais forte do que essas luzes, assim. Uma luz invadiu e eu senti a presença de Deus ali sozinho. E quando eu senti, não teve jeito. Eu caí de joelho. Comecei a chorar e falei para Deus, Deus, o Senhor tem um propósito na minha vida, muda a minha vida. Agora, se o Senhor não tiver um propósito na minha vida, me perdoa, porque eu não quero ir pro inferno. Porque eu achava que eu ia morrer, né? E aí, a partir do dia 31 de outubro de 2001, até o dia de hoje, foi esse reencontro e essa transformação, né? No dia 30, eu era um drogado que tinha abandonado a igreja. Mas Deus nunca tinha me abandonado. E no dia 31, eu já era uma nova criatura. Nossa. E até hoje, nunca mais tive problema com nada, com droga, nada. Nem precisei passar por casa de recuperação, nada. Caramba. Nossa, que mudança, né? A gente vê que os últimos convidados que a gente chamou para cá, eles tiveram essa conversão muito forte, né? Bem radical. Algo né? muito radical. O Hilton teve isso, né? O nosso último convidado. Então... O senhor tá na... Foi punk. O senhor tá punk. Eu resumi, tá? Eu não contei os detalhes. O Hilton gosta dos detalhes, né? Ele conta umas paradas doidas, né? E como foi para você, então, esses primeiros passos, então, com Cristo, depois dessa experiência? Como você começou a desenvolver essa conexão? Cara, foi muito louco. Por quê? Deus preparou tudo, né? Quando eu decidi me entregar, no outro dia bateu na minha porta, ligou para mim um amigo de muito tempo, cristão, que eu já não via mais há muito tempo. E ele falou, Paulo, vem para minha casa. Fui para casa dele, não deixou ir embora mais. Eles moravam numa chácara e o nome da chácara era Renascer. Olha o nome da chácara, Renascer. E ele falou, Paulo, você vai ficar morando aqui com a gente, com a minha família. Eu falei, você tá maluco, cara? Dele porque Deus falou comigo que ele tem um propósito na sua vida. E você tem que vir morar aqui. Eu não sei o que você está passando. Aí eu contei para ele que eu estava jurado de morte. Então Deus preparou um lugar para eu me afastar. Eu tive que sair da minha casa. Eu fui morar na casa dele e fiquei 9 meses morando lá. Nas primeiras semanas foi muito difícil. Porque eu confesso que eu tive abstinência. Eu senti vontade de usar droga. Eu senti vontade de voltar atrás, né, e tal. Mas aí o que eu fiz? Eu mergulhei na Bíblia. Eu falei, cara, eu vou entrar no quarto, vou ler a Bíblia num dia. E aí eu comecei, cara, a ler a Bíblia, cara. Eu ficava o dia inteiro no quarto. Saía às vezes para comer e olha lá ainda. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Cara, eu acho que eu li a Bíblia em menos de uma semana. Nossa. Eu li a Bíblia inteira em menos de uma semana. E comecei a ir para a igreja. Né? Comecei para a igreja junto com essa família que eu amo demais até hoje. Nossa, amo muito a vida deles, me ajudaram muito, né? Pôr alguém dentro de casa para morar, né, cara? E aí eu mergulhei, cara. Aí, nos primeiros cultos, no primeiro culto que eu fui, eu já recebi uma palavra profética, mole? Deus falando comigo do ministério, do chamado. Quando Deus falou comigo, no primeiro culto que eu fui do chamado, eu chorei que nem criança. Eu falei, eu quero, Senhor. E aí, a partir daí, eu decidi. Eu falei, eu quero servir, eu quero ministrar, eu quero pregar, eu quero profetizar. Eu falei, eu quero tudo. Eu quero servir as pessoas, eu quero honrar a Deus com a minha vida. E aí eu mergulhei, aí eu fui para teologia, fui estudar. Na época eu não tinha condições financeiras para pagar uma faculdade teológica, que ainda eu creio que eu vou me formar, vou fazer um bacharelado ainda, não tenho bacharelado. Mas eu fiz 300 seminários, se juntar todos dá uns 3 bacharelados. Então eu mergulhei na teologia e ali, não só na teologia, né? Porque o estudo sem a vida também não serve de nada, né? Mas eu mergulhei também numa vida espiritual, eu fiz propósitos com Deus. Um propósito que eu fiz com Deus, que está relacionado à minha esposa, é que quando eu voltei, uma das orações que eu fiz, eu falei, Senhor, eu não quero beijar mais ninguém, porque eu era meio beijoqueiro, sabe? Eu falei, não quero beijar mais ninguém, eu vou beijar a minha esposa.
E aí eu fiz esse pacto com o Senhor, que eu ia beijar a minha esposa. E na época você conhecia já a Cíntia? Não, eu conheci ela lá na igreja. Nossa. Quando eu comecei a ir para a igreja com essa família, na igreja que eles iam, eu conheci a Cíntia. A Cíntia tinha a idade da Letícia, da minha filha. Tinha 16 anos. Não, 17 anos a Letícia. A Letícia tá aqui, viu, gente? Só pra você desculpa. saber. Eu não sei se podia. Nós temos plateia, né? Então quem sabe eles façam alguma pergunta durante um programa. E isso aí foi um dos propósitos que eu fiz, né? E aí eu conheci a Cíntia com 17 anos e pedi ela em namoro, já pedindo em casamento. Porque eu falei isso, eu não quero namorar, eu quero casar. Mas a gente tem um processo, né? Então na época a gente não vivia, não entendia corte, não tinha isso, então era pedir em namoro. Eu pedi ela em namoro e fizemos esse propósito. Nossa. Caramba, hein? Foi muito louco, nosso Deus. Mas aí, por exemplo, quando você conheceu a Cíntia, quanto tempo levou? Pra gente casar? Cara, eu pedi ela em namoro dia 12 de junho de 2002. 2 de junho, dia dos namorados, né? Um ano depois, praticamente. Mais ou menos, né? Eu me converti em outubro, né? Então, outubro, novembro, dezembro. Depois, 6 deu o quê? 9 meses, praticamente, né? Aí eu pedi ela em namoro no dia dos namorados, assistindo o lançamento do filme Homem-Aranha, o 1. Nossa! Meu Deus. Top Levei ela, fomos no cinema, a gente, uma galera no cinema, e eu falei, hoje eu vou pedir ela em namoro. Caramba, olha E aí, a gente começou a namorar dia 12 de junho, né, de 2002, e a gente casou em agosto. Né? Inclusive, esse mês agora eu vou comemorar 20 anos. Nossa. A gente casou em agosto de 2004. Que legal. Caramba, então foi 2 anos entre namoro... Isso é bodas de quê? Você sabe? Bodas de quê, Lelê? Porcelana. Ela Porcelana. sabe que ela estava no carro, eu antes a Chique. Cíntia falou e eu já esqueci. Boda de porcelana, tanta bodas, né? E uma, assim, a gente não quer revelar, assim, muito a idade do nosso convidado, a gente tem respeito a isso. Mas quantos anos você tinha quando teve essa experiência forte com Cristo, assim? Cara, eu tava com... Foi no mês de outubro, eu tinha acabado de fazer... 2001, eu tinha acabado de fazer 20 anos. 20 anos? 20 anos. Nossa. Tinha acabado Bem de fazer novinho 20. mesmo. Eu tenho 20 anos. Eu tinha acabado de fazer mais 20. novo. O meu já mais Dá novo. tempo de você se converter ainda, Dá mano. tempo, cara. Vamos ver. Ou intercessão. Mas você vê, né? Você tem 20 anos? Tenho 20 anos. Com 20 anos eu tava jurado de morte. Olha, cara. Credo. Você viu a diferença? Eu tô com 19, então ainda tenho... Toma cuidado. Vamos orar pelo Gabriel. Vamos orar, depois eu oro, vou profetizar. Aí, ó. Não, agora uma história que eu fico curioso. O senhor é profeta. Uhum. Como que você descobriu, assim, ou alguém falou pra você? Como que começou Cara, isso? isso é muito louco. Porque assim... Então, tá vendo? Tô fazendo as perguntas Sabe certas. por que isso é muito louco? Porque na nossa época, na minha época, né? Com 20 anos, há 20 anos atrás... É isso mesmo? 20 anos atrás, eu casei, tá 2004. certo. É que deu uma bugada agora com a idade minha. Então, há 20 anos atrás, os 5 ministérios aqui no Brasil ainda estava muito, mas muito assim engatinhando. Muito. Então, existia somente a escada ministerial. Você é um bom membro... Uma hierarquia, né? Na realidade, é uma escada ministerial Você mesmo, vai como se fosse fazendo as empresa, coisas, vai sabe? subindo de Empresa cargo, você né? tem isso, né? Você tem plano de carreira. Tinha o plano de carreira da igreja. Se fosse um bom membro, você virava um diácono. Se fosse um bom diácono, você virava um evangelista. Se fosse um bom evangelista, você virava um pastor. Você entendeu? Então, era uma meritocracia, né? Então, na época, quando eu comecei a fazer teologia, já tinha alguma coisa desconecta em mim. Porque todo mundo fazia teologia e aceitava aquela forma de teologia. E eu já não. Eu fazia muita pergunta, eu não tinha algumas coisas que, por exemplo, na área de escatologia, por exemplo, eu não concordava com um monte de coisa. Só que eu não tinha fonte para dizer. Naquela época, o que predominava era a escatologia, a teologia tradicional. Hoje a gente, glória a Deus, a gente tem a teologia, o novo pacto, que está ampliando, né? Mas naquela época não. Então já era uma coisa diferente no meio dos outros. Já era uma dúvida. Eu falei, esse cara aí, não sei, né? Meio louco. Porque os caras tinham aula, eu falo, não, mas isso aí não é isso. Não, mas tá na Bíblia. Eu falei, não, mas peraí. Sabe? Então eu já era diferente, tá? E eu lembro que no começo,
tipo, no comecinho desse reencontro, né? Esse encontro real mesmo com Cristo. Eu não vou dizer que eu nunca tive um encontro, porque eu cria, cara. Adolescente, eu tinha fé. Eu tinha um encontro com Cristo, mas não foi suficiente para me manter nos caminhos, entendeu? Mas depois desse reencontro, glória a Deus que eu me firmei. Mas no começo, o que acontecia? Eu ia para o culto e eu ficava muito impressionado com as coisas. E uma das coisas que me impactou muito foi a profecia. Porque o primeiro culto que eu fui, depois que eu retornei, eu recebi uma palavra profética. E a pessoa que profetizou para mim falou de tudo que eu mais ou menos vivi sem saber, né? Revelação, palavra de sabedoria, né? Se eu não me engano, conhecimento, mas eu sempre confundo as duas. Entendeu? E aí eu fiquei impressionado. E aí eu falei, porra, eu quero isso. Eu quero isso. E aí eu comecei a estudar. Falei, eu vou para a Bíblia primeiro. Aí peguei, não tinha essas coisas, não tinha isso aqui. Não tinha nada. Eu peguei a Bíblia papel, né? E aí eu comecei lá, tinha Bíblia de estudo, comecei a pegar as referências, tudo que falava sobre profecia, dons espirituais, os 9 dons do Espírito. Comecei a destrinchar. Daí eu falei para Deus. Né? Eu falei, Deus, eu quero profetizar. Né? Eu acho que Deus deve ter dado risada, né? Você quer profetizar, meu filho? Você já é o profeta escolhido, né? Que nem falou para Jeremias. Antes de ser formado no ventre, eu já te consagrei profeta. E é desse jeito. Só que eu não sabia que eu era profeta. Então despertou, né? Isso, acho que foi próprio Deus, despertou essa coisa dos dons espirituais, da revelação, do profetizar. Porque eu achava incrível, cara, uma pessoa ia orar para outra pessoa e Deus revelar a vida daquela pessoa, e aquela pessoa chora, se emociona e fala, cara, Deus está comigo. Tipo assim, né? Deus está me vendo. Porque o cara que não te conhece, falar tudo que você está vivendo, falar às vezes uma oração que você fez dentro do quarto. Cara, aquilo para mim foi chocante. Falei, cara, é isso. As pessoas precisam saber que Deus está vendo ela no íntimo do quarto dela. E eu desejei isso. Então isso começou a ser desenvolvido dentro de mim. Então na parte da teologia, escatologia, eu era um cara doido que pensava diferente de todo mundo fora da caixa. Profeta, né? Profeta é assim, né? E fora isso eu tinha esse desejo pelos dons espirituais. É muito legal isso que você falou do Deus me vê, né? Um dos primeiros episódios que a gente gravou, acho que foi o 4º, do Nathan Chagas. Ele veio aqui e com ele foi basicamente isso. Ele estava passando um processo muito difícil e ele foi na igreja. Só que assim, ele já era crente, né? Ele já ia na igreja e tal, mas ele não tinha essa experiência. E aí um dia ele pediu assim, orou e beleza. Aí ele foi na igreja e chegou o cara, o profeta lá, e falou, você está passando por isso, isso, isso. E ele falou exatamente isso que você falou. Deus me vê. Aí, a partir daquele momento, ele... Eu posso até contar um testemunho da minha mãe, e ela conta isso abertamente, então eu posso... Mas a minha mãe, há 10 anos atrás, a gente morava numa casa que tinha um fundo, assim, onde a gente tinha uma mesa, tipo churrasqueira e tal. Daí, um dia ela tava nesse fundo e ela orou, e ela falou pra Deus, Deus, eu tô numa situação difícil e eu quero saber que o Senhor me vê de alguma forma. Eu tô aqui nesse fundo, não tô feliz. Aí ela veio aqui na igreja... Daí a profeta Dani Betim chegou nela e falou pra ela, olha, o Senhor me mostrou você no fundo da sua casa, orando por ele, e o Senhor te diz tal coisa. É muito louco isso, cara. É muito. O profético é demais. É muito legal. E isso despertou, né, em mim. Eu falei, não, eu quero viver isso, cara. E Deus sabe no meu coração que eu nunca, até hoje, eu nunca desejei, como é que eu vou dizer? Eu nunca desejei aparecer por causa do dom. Você entende? Eu sempre, quando olhei pro dom, eu sempre pensei nas pessoas. Sabe? Dessa coisa tremenda da pessoa. É muito louco, né, cara? Você orar e Deus falar algo profundo, a pessoa chorar e ela sair dali com mais fé. Né? Cara, Deus tá me vendo ali. Ouvir a oração que eu fiz lá no meu quarto, ninguém sabia. É da hora. E como foi vamos dizer assim, essa expressão sua dos dons espirituais? Por exemplo, o dom de profecia, como que isso foi surgindo assim em você? Então, depois que eu fiz esse estudo, eu comecei a pedir, porque daí eu vi Paulo escrevendo aos Coríntios falando que aquele que fala em línguas, peça que profetize, que peça. Então, você pode pedir para Deus para profetizar. Orar e falar, Deus, eu quero profetizar. Isso aí é bíblico. E aí eu falei, se é bíblico, eu vou pedir, ué. Aí eu comecei, Senhor, eu quero profetizar, eu quero profetizar, eu quero profetizar. E eu orava e pedia. Aí teve um culto de jovens, que o nosso líder de jovens organizou um culto, só que era um culto com um tema de busca de poder.
Mas assim, é só o tema, busca de poder, que parece meio religioso. Mas era a busca do Espírito Santo, né? Busca de dons e tal. E aí nesse culto, foi o primeiro culto que eu participei de jovens nessa igreja, que eu já tinha retornado. Que num momento lá, cara, Deus começou a colocar palavras no meu espírito. E no mesmo tempo eu estava falando em línguas. Né? Ainda não tinha tanta maturidade para desvencilhar uma da outra, né? Porque a religião diz que tem que estar ligado, né? Para você profetizar, você tem que falar em língua, só que são dons totalmente diferentes. Hoje a gente aprende isso na escola, né? Escola de profetas, são coisas diferentes. Né? Eu não preciso falar em línguas para profetizar. Né? Só que na época eu estava ali numa sensação tremenda, Deus colocando palavra no meu espírito e eu falando em línguas. Aí o meu líder veio e colocou o microfone na minha boca. Nossa. E falou assim, profetiza. E aí eu soltei tudo aquilo que Deus estava falando comigo. E foi a primeira vez que eu profetizei. Aí depois disso, aí eu comecei a profetizar. Comecei a experimentar do dom, né? Que também são dons específicos, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Falar às vezes do passado da pessoa, falar às vezes do futuro da pessoa, falar do presente que ela está vivendo, né? E você profetizava, tipo assim, num âmbito... Porque tem aqui até a questão dos âmbitos, né? Vamos dizer assim, que é quando você profetiza para a igreja ou quando você profetiza para uma pessoa específica. Isso Sim. Foi iniciando com você, foi como? Cara, os dois. Na época, a gente não tinha tanta maturidade no profético, mas o pastor da época, a pastora na época, eles confiavam, né? Então, por exemplo, às vezes Deus colocava uma palavra e eu começava a falar em línguas assim, parece que o meu pastor identificava, né? Falava, poxa, o Paulo tá com alguma palavra. Aí ele vinha e falava, profetiza para a igreja. Então, acho que Deus dava discernimento para ele. E aí eu profetizava às vezes para a igreja. Não era já, graças a Deus, aquela coisa do profeta que atrapalha o culto, né? Sabe aquela coisa? Levanta no meio do culto. Levanta no meio da pregação. Já não era isso, graças a Deus. Porque isso daí aconteceu muitas vezes, ainda acontece nas igrejas por aí, gente, né? Da pessoa não ter maturidade de entender que a profecia, a pregação também é uma profecia. Então, se está acontecendo uma profecia, a outra ela não pode interromper. Duas profecias. Em Coríntios, Paulo fala isso. Se um tem, o outro senta, o outro fala. Cada um na sua vez, para que todos sejam edificados, né? Mas lá ele tinha entendimento, ele falava para mim, profetiza, eu profetizava para a igreja, né? Ou para pessoas, né? E uma coisa que acontecia também, que é bem legal, a gente tá nesse assunto de profecia, de dons, né? Que é a interpretação de línguas. Vocês já viram isso alguma vez? A minha mãe conta de uma experiência que ela teve, mas foi uma vez só. Ela teve? É. A interpretação de línguas é assim... Você começa a falar em línguas e eu tô perto, tudo que você tá falando em línguas eu tô entendendo. É. E aí, né, ou pode ser que Deus esteja revelando para mim, para que eu entregue para você, ou pode ser que seja algo para outra pessoa ou até mesmo para a igreja. E eu lembro que eu tinha um amigo, esse amigo foi o qual eu morei com ele, né? E a gente até hoje a gente é muito brincalhão com o outro. E a gente ia pro culto e a gente brincava. E ele também tinha dom, cara, de profecia. Eu creio no meu coração que ele é profeta. Mas, né, onde ele tá, eu acho que... Não sei se há esse reconhecimento. E a gente brincava. Daí ele falava assim, cara, vamos fazer o seguinte, brincadeira entre nós, tá? Domingo agora eu entrego uma profecia pra você entrega uma pra mim? A gente ficava brincando. Aí a gente falava assim, já sei, quando chegar no culto, você fala em línguas e eu interpreto. Ou eu falo, você interpreta. Mas a gente ficava brincando, né? Zoando um com o outro, brincadeira de amigo. Cara, chegou num culto. E aconteceu? Nós estávamos os dois em cima do púlpito, porque ele toca também, e eu também lá ministrava louvor, também já passei pelo louvor, já ministrei louvor, já toquei. E eu estava em cima do púlpito com ele, a gente estava fazendo um louvor e o nosso pastor estava lá na frente, aí começou a orar e começou aquele mover. Aí daqui a pouco o meu amigo soltou o instrumento, acho que ele estava na bateria, levantou, colocou a mão no pastor e começou a falar em língua, só que ele só ficava falando em língua. E eu ali com o violão, escutando tudo que ele estava falando em português, assim, normal. Nossa, cara, aí meu coração disparou, aí eu não aguentei, fui lá... E coloquei a mão no pastor também. E aí ele falava em línguas, eu interpretava. Ele falava, eu interpretava. Nossa, que da hora. Eu acho isso muito louco, cara. Já aconteceu umas 3 vezes comigo já. E esses dias aconteceu um negócio recente também. Mas foi uma coisa bem pequena, bem individual. Uma pessoa começou a falar em línguas perto de mim. E ela falou assim, você entendeu? Eu falei, entendi. Daí eu
passei para ela o que eu tinha entendido. Aqui na igreja? Aqui na igreja. Nossa. Cara, que loucura. É isso doido, legal. Né, isso aí é interessante, né? A interpretação de línguas é interessante. A minha mãe conta que ela teve uma vez. E foi há 20 anos atrás. Eu era bebê. Sim. Ela teve essa experiência. Interessante. Interpretação. Caramba. Isso eu ia perguntar pro senhor, pastor. Pastor, olha, você... senhor Paulo. Então, Paulo, eu ia perguntar para você exatamente isso da questão da música, né? Você falou quando você estava... No dia que você se converteu, você estava tocando. Quando você estava na igreja, você estava ministrando. Como que isso começou? Cara... eu comecei para poder ficar com as meninas. Nossa, sério? Sério. Olha só. Porque tinha um grupo, né, cara? E aí tinha um amigo... várias Legião Urbana. Tinha um amigo nosso que não era do grupo, mas ele vinha direto às vezes e colava no grupo. E sempre ele chegava com o quê? Com o violãozinho nas costas. Mano, ele chegava pronto. As meninas não davam nem bola mais pra gente, ficava tudo colado nele. Eu falei, mano, tem um segredo aí. Eu vou aprender a tocar esse negócio. E aí a minha tia, tem uma tia minha, a Cristina, né? Ela fez aula de violão, aula de canto. Só que ela não foi pra frente, não quis mais. E ela tinha um violão top lá. E eu comecei a cantar ela de dar o violão pra mim. Ela me deu o violão, comprei revistinha e comecei a aprender as músicas que as meninas gostavam. Nossa, olha, cara. Isso aí não vai pro ar, né? Não vai, né? Não vai. É normal, né? Não, mas agora o senhor está de volta aos trabalhos, né? Sim, aí eu falei pra Deus, né, cara? Depois que eu fui para a igreja, além, né, do ministério... uma coisa interessante também, né? No ano do meu casamento, que foi 2004, que eu casei com a Cíntia, foi o ano da minha consagração. Então, esse mês eu tô comemorando 20 anos de ministério. Então, faz 20 anos que eu sou ministro do Evangelho. Você foi consagrado... Evangelista. Evangelista, sim. Evangelista, mas eu era um bom profeta. Como evangelista, eu era um bom profeta. Bom profeta. Já demonstrava as características. 20 anos. 20 anos de ministério, cara. Pra glória de Deus, né, cara? Casado com a mesma esposa, 3 filhos maravilhosos, testemunho, graças a Deus, não tenho nada que me envergonhar. Glória a Deus, né? Amém. Deus, 20 anos. E nessa caminhada, você diria que teve... como foi, na verdade, esse processo de virar essa chave? Porque na consagração, você de assumir uma grande responsabilidade, né? Sim. Porque o ministério é uma baita responsabilidade. Então, como foi para você esse momento, assim? De assumir? De assumir. Cara, era até mais pesado, tá? Porque, primeiro, pra gente ser consagrado, a gente passava, cara, por uma espécie de mesa conciliadora, sabe? Era um negócio doido. Era uma convenção no final do ano da nossa igreja, Convenção Internacional da igreja, que você sabe qual é o nome. E aí, cara, na convenção era indicado o nome das pessoas, né? Então eu fui indicado em 2004, cheguei lá na convenção, aí tinha um momento durante o dia que era o momento eles chamam de sabatina também, né? Que era onde a gente sentava e aí tinha uma mesa assim, cara, com os tops dos tops da igreja da época, né? Os pregadores, os bispos, os ministros, que eram os mais... Tipo assim, os fundadores, os mais antigos. Sentava todos eles, né? A alta cúpula do negócio. E aí você ficava aqui assim, ó, só você na cadeirinha, uns 5, 6, perguntando as coisas. E você falando, perguntava aqui, perguntava ali, pergunta sobre a vida. Pra que você fosse, tipo... Pergunta sobre a vida, testemunho. Aprovado. E perguntas teológicas também. Pergunta da Bíblia também, né? Vai consagrar o cara nem ler a Bíblia. Então tinha um monte de pergunta para no final só, não, vamos... E a gente ainda não era consagrado. Na nossa época tinha um negócio chamado período probatório. Eu fui separado evangelista como evangelista probatório. O que significa isso? Eu ficava 1 ano sendo provado. Se nesse 1 ano eu fizesse alguma besteira, para não falar outra coisa, eu não recebi o óleo da consagração, né? E aí, depois que eu recebi o óleo, claro que nesse 1 ano probatório, eu continuei servindo, né? A igreja como eu servia. Eu fui líder de jovens, eu fui do louvor. Eu lembro que eu assumi também uma vez, eu com a Cíntia, depois que a gente acabou de casar, a gente assumiu departamento de eventos da igreja, a gente organizou retiros, já fizemos muita coisa na igreja, né? E aí, depois de 1 ano, essa virada de chave foi o seguinte... Aí, cara, vai vendo. A virada de chave não foi positiva para mim. Por quê? Eu não era evangelista.
Vocês concordam? Eu sempre fui profeta. Essa escada ministerial não existe. Você é ou não é uma coisa. E aí você recebe um encargo que não é seu, isso pesa. O evangelista é o cara simpático, é o cara que conversa com todo mundo, é o cara que não tem vergonha. Eu não sou assim. Você pode falar, mas eu vejo você pregando e tal. Não, eu sou tímido, eu não sou muito bom em ambientes com muita gente, sabe? Eu não sou bom em socializar com muita galera, assim, eu fico na minha, eu não falo. Sou tímido, cara, de verdade. O Kiko fala também, parece que é mentira, né? Porque a gente prega, mas eu sou tímido. Imagina um evangelista tímido. Como é que evangeliza? Você entendeu? Você pega o Alan para em qualquer fila, ele já ganha uns três para Jesus. Eu paro na fila, eu nem olho pro lado, eu fico assim, ó. Aí chega os velhinhos para perguntar, aceitei, não tem. É isso mesmo, já vira, não consigo, sabe? Só que então essa chave virou negativamente. Porque daí eu comecei a ser cobrado, né, cara? Cobrado no ministério evangelístico, eu tinha que produzir. E na época ainda que a gente vivia, não era uma época onde a gente vivia a paternidade, que também é uma chave para a vida da gente. Hoje a paternidade, eu sei que eu sou filho, independente se eu produzir ou não. Se hoje eu parar de pregar, se eu não fizer mais nada, eu sou filho, eu sou amado. Eu não sou amado, não sou filho por aquilo que eu faço, né? Mas sim por aquilo que eu sou. Naquela época, não. Tinha que ser digno, né? Eu tinha que ser digno, porque é meritocracia, e eu tinha que produzir. Por quê? Por que eu tinha que produzir? Porque daí no outro ano, ou no ano depois de 2 anos, se chegasse na convenção, meu pastor olhasse para mim e falasse, não, ele foi um bom evangelista, produziu, vou consagrar ele a pastor. Entendeu? Porque era uma escada, era um plano de carreira. Por isso que eu tinha que produzir. Só que não faz sentido, né? E aí acaba meio que... Porque a gente tem o entendimento de que tudo que fazemos é para a glória de Deus. É para que o Senhor seja exaltado. Então, quando eu sirvo aqui na casa como fotógrafo, eu tô fazendo por amor ao Senhor e fazendo para a glória dele. Sim. Mas, tipo, quando você entra num sistema desse, não é... Você entra num... Não sei se pode dizer ativismo, mas... Entra. De você simplesmente fazer... Para poder mostrar resultado. Para poder cumprir um papel, simplesmente, né? E hoje, essa é a realidade de muitos pastores. Por que o Aljava bomba? E vai bombar cada vez mais? Porque essa é a realidade de muita gente aí fora. Tem que produzir. Tem que produzir. E se eu não produzir e não fizer mais nada? Você não serve. Tem muitas lideranças de igreja que é assim, não produziu, não serve. Tira a igreja do cara, tira o salário, né? Às vezes o cara recebe um salário pelo ministério, não produziu, tira. E se torna um fardo também, né? Demais. De verdade. Pesado. Depois que eu me tornei evangelista, foi um peso, cara. Foi um peso espiritual, foi um peso de cobrança. E ainda nesse meio tempo que eu era evangelista, eu e a Cíntia fomos enviados para abrir uma igreja em um bairro aqui de Taubaté. Então eu fui pastor também. Fiquei 1 ano com uma congregação aberta, né? E aí, como um bom evangelista, a gente ganhou umas 5 pessoas em 1 ano. É verdade, cara. Eu não era evangelista. Desculpa. Eu não era evangelista. Como é que eu ia conseguir? Né? E aí, cara, foi um desastre, vamos dizer assim. 1 ano, daí falou, não, tem que mandar um pastor para lá. Aí sabe o que aconteceu? Mandaram um pastor para a congregação que eu abri, que nós abrimos, eu e minha esposa, né? A gente que inaugurou, fez o primeiro culto, abriu, cuidava da congregação, cuidava das pessoinhas que ia lá. No começo ia só uma senhorinha de uns 90 anos e a minha mãe. E a senhorinha era amiga da minha mãe, por isso que ela ia. E a Cíntia e eu. Os 4. Só. Depois veio mais 2 famílias e tal ali. Mas ficamos 1 ano ali nesse negócio, batendo na rocha e não saía água, cara. E aí quando o pastor chegou e me tiraram, a igreja bombou, cara. Porque como que Deus vai mandar as pessoas para uma igreja que não tem pastor? Ah, mas você não era o pastor? Inclusive o meu pastor falou que no final do ano na convenção, ele falou, prometeu, no final do ano eu vou consagrar você a pastor. Porque você agora é pastor de igreja. Só que você acha que Deus já estava vendo tudo. Você acha que Deus ia dar membros, né, filhos para uma igreja que não tinha pastor? Aí, quando mandaram um pastor de verdade, o cara tinha o chamado pastoral, era nítido. Mesmo a gente não manjando muito do 5 ministérios, quando ele assumiu lá, começou a chegar gente.
Tá vendo como é que funciona o reino? Né? O reino de Deus, cara, ele é sistemático, ele é tudo programado, é tudo certo as coisas. Não é de qualquer jeito, não. Deus. E você falou até da paternidade, né? Eu vejo, cara, que privilégio. Hoje a gente está aqui no Ministério Sonho de Deus e a gente viver sobre esse sistema, né? Porque hoje até as crianças aqui da casa, a gente já tem uma metodologia de identificar nelas os dons que um dia elas podem manifestar de uma forma mais intensa. Mas hoje já tem algumas pistas, né? Do que elas podem se tornar no futuro. Sim. Então isso é muito necessário. Você já consegue, né, identificar desde pequeno. Isso é muito legal. Porque a visão já está implantada, né? Uhum. Agora, naquela época não tinha isso, né, cara? Então eu fui realinhado, né? Vou dizer assim, eu fui realinhado mesmo ao meu verdadeiro ofício aqui, né? E aqui no sonho eu cheguei em final de 2013. Final de 2013 eu cheguei aqui no sonho. Quase 10 anos depois que você foi. Aí quando foi quase 10 anos, fiquei 9 anos como evangelista, cara. Nossa, imagina. Peso, cara. Eu cheguei aqui acabado, cara. Cheguei aqui com um casamento destruído. Cheguei aqui, pessoalmente falando, identidade minha destruída. E aí aqui Deus realinhou, né? Inclusive meu ministério. E aqui os apóstolos daqui na época, o presbitério, né? A diretoria na época identificou, não, Paulo é profeta, cara. Ele não é evangelista nem aqui, nem na China. E aí fizeram um culto lá, o AP me avisou e aí eu fui realinhado. Eu tenho essa foto até hoje no meu Instagram. Né? Eu realinhado como profeta. E aí começou um novo desafio, né, cara? Falei, cara, profeta. Que agora é um âmbito diferente, né? É um âmbito diferente. Que legal, né? Uma trajetória bem 9 anos como evangelista. 9 anos, imagina. Cara. Foi pesado, cara. Foi muito pesado. A minha mãe tem umas histórias assim também, porque a minha mãe, antes dela ser... Hoje ela é mestre aqui na casa. Sim. Mas a minha mãe, ela passou por esse mesmo sistema. Então, a minha mãe já chegou a ser consagrada pastora. Ela já chegou a ser reconhecida profeta. E aí, quando a gente veio aqui pro sonho... Na verdade, ela foi também consagrada mestre. Aí, quando chegou no sonho, foi alinhada ao ministério de mestre. Sim. E hoje eu penso, cara, eu não teria outro ministério para minha mãe se não for o de mestre, sim, entendeu? Não é possível. As habilidades, né, cara? Os dons, né? O discernimento, a capacidade que ela tem. Cara, não você tem... Você vê nítido, sabe? Tipo, você fala na pessoa, cara, não é possível, velho. Sim. Entendeu? Mas aí, pra você ver como que é interessante. Como que os 5 ministérios... Ele abre o discernimento, né, cara? Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu tive esse tempo atrás em Curitiba e a gente fez amizade com uma família lá que hoje é nossa família também, né? E a gente foi para ministrar numa igreja lá. E lá eles não vivem isso dos 5 ministérios. Então você vê como que ainda a visão ela é pesada, carregada, sabe? E aí os 5 ministérios dá essa leveza, porque os 5 ministérios não é mérito, é escolha. Cristo, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Então, não é escolha, não é mérito, é escolha. O Senhor nos escolheu para ser e ponto. Você entendeu? Então, não é uma coisa que você vai conquistar, é uma coisa que você já é, que vai ser evidenciado, né? E muitas coisas são assim, né? Até nossa personalidade mesmo. Né? Tanto o nosso chamado ministerial quanto nossa personalidade. Eu estava conversando isso com a minha mãe ontem. Para você que não sabe, minha mãe ela é terapeuta. Então, ela entende um pouquinho dessas coisas. E aí, a gente estava falando justamente essa questão do introvertido e extrovertido. Não tem como você mudar uma característica. Você nasceu com aquilo. Sim. Né? A gente estava até conversando ontem. E a gente acha muito que o extrovertido é o cara que tá ali, que não sei o quê, que ele fala alto, ele gesticula. E aí, ontem, eu descobri um negócio assim que abriu minha cabeça. Porque eu descobri que não tem a ver com isso. Já imaginou isso? Pra mim, eu também sempre achava isso, né? Que o extrovertido era o cara que falava, né? Mas não é. Isso é uma resposta natural. Mas o introvertido e o extrovertido, eles têm a diferença de onde eles puxam a energia. De onde eles recarregam a energia, entre aspas, assim. Então, por exemplo, a pessoa extrovertida, como é que ela descansa? Saindo, indo num cinema com os amigos, passeando, fazendo alguma coisa. Como é que o introvertido descansa? Em casa, tranquilo, na dele. E isso não necessariamente tem a ver com falar, até porque, que nem o senhor. Como que o senhor descansa? Como que eu descanso? Eu prefiro mais o ficar na minha. Então, mas ele prega. Ele tá lá falando. E é o que o senhor falou.
Né? Como que as pessoas falam, mas como assim você é tímido? Como assim você é introvertido? Você não fala lá no púlpito? Sim. As pessoas têm muito essa coisa de rotular, né? Então, da mesma forma que os 5 ministérios é isso, algo que você nasce, tem muitas coisas e isso entra em conflito na própria identidade, né? Uhum. Muitas vezes a gente tem essa coisa de a gente não sabe o que a gente é. E isso se encaixa tanto nos ministérios quanto na... Aí acaba tendo um rótulo, né? Tendo um rótulo, exatamente. Você se rotula por algo. Você nem sabe se aquilo é verdade, mas de tanto você falar, você acha que não, eu sou assim. Então, fechou. E Deus é tão perfeito que até isso, né? Então, por exemplo, você vai pegar... Eu não sei se existe essa estatística, tá? Mas, por exemplo, acredito que os evangelistas, quem tem o chamado evangelista, com certeza 90% ou 99% vai ser o cara mais extrovertido. Você entendeu? Tipo, essa lógica. Porque Deus é perfeito, né, cara? O cara não vai fazer uma pessoa, não vai chamar uma pessoa para evangelizar, para poder ter essa quebra de barreira, né? Porque a pessoa que é assim, né, cara? É muito louco, né? Você já andou com gente assim? Eu já andei que eu fico com vergonha. Eu já fico no canto, eu falo, mano, para, velho. Entendeu? Porque a pessoa vai lá, atravessa e fala com qualquer um e tal, né? Daí vai falar para mim fazer isso. Ah, mas falar de Jesus, falo, beleza, eu falo quando eu estiver pregando lá. E aí tá aí o que acontece, né? O senhor falou. Quando você foi ordenado a evangelista, olha o que aconteceu, né? Por quê? Não era o plano. Não era o plano. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, gente. Conheço gente que até hoje tá com o ministério enterrado por causa disso, sabia? Pessoas que são profetas e têm hoje o título de pastor e estão com o ministério enterrado. Pessoas que são evangelistas natos e que têm o título de pastor e está enterrado. Sabe? Coisas assim. Muita gente, eu conheço, cara. Gente que está enterrado ao seu ministério. Não exerce mais nada. Surgiu 2 perguntas aqui. Eu vou fazer antes da gente passar para o próximo tópico. Esse assunto para mim é muito legal. Mas, primeira coisa. Você acha... Assim, pode ser que eu não tenha entendimento. Assim, pode ser que eu tenha que ler mais a Bíblia. Mas você acredita que todos nós temos um chamado ministerial? Ou então, tipo assim, são pessoas escolhidas para estar nessa posição? São pessoas escolhidas, nem todos têm. Né? O chamado, ele é específico. Né? Então, por isso que você pegar ali, é simples, né? Efésios 4:11, né? Ele escolheu uns para, outros para. Então, essa parte do português eu não manjo muito, mas o básico, uns são apóstolos, outros não são. Outros são pastores, mas outros não são pastores. Então, assim, há um discernimento simples e básico, pode aprofundar mais na Bíblia, mas nem todos têm um chamado ministerial nesse sentido, né? Das 5 graças ministeriais. Então, existem pessoas que têm o seu chamado para fora da igreja, né? Quer ver uma coisa que às vezes se indaga muito e é muito peso também que acontece nas igrejas? Mulher de pastor. Mulher de pastor tem que ser pastora. Quem disse isso? Onde está escrito na Bíblia? Não, mas mulher de pastor tem que ser pastora. É uma regra? Está escrito? Não. Só que tem muitas mulheres que têm o título de pastora, e estão mortas espiritualmente, porque carregam um fardo que não é dela, não tem o chamado. Só que existe meio que uma obrigatoriedade. Não, ela tem que ser pastora, tem que ir do lado do pastor, cuidar das ovelhas. Quem disse, cara? Você entendeu? Então, o cara pode ser o líder da igreja, o pastor líder da igreja, e ter uma esposa que não tem um chamado para dentro da igreja, que tem um chamado para fora, que tenha um chamado profissional, cara, porque a manifestação de Cristo não é só dentro das 4 paredes, né? Sim. Você entendeu? Então, nem todos não é nem todos que tem, não. E hoje, aqui na casa, pelo menos eu nunca vi em outras congregações isso. Sobre a manifestação dos dons nos ministérios, de uma forma misturando... Eu vou tentar explicar, mas aqui na casa a gente tem, por exemplo, pastores que são da equipe profética. Então, são pastores que têm o dom de profecia. Isso acaba ficando um pouco confuso, né? Porque... Sim, se não tiver uma explicação. Por exemplo, né? Basicamente a explicação. Uma coisa é o ofício. A gente tem uma conferência chamada 5 ministérios, né? Conferência 5.
Então, quando o Cristiano teve essa inspiração do Senhor de fazer uma conferência para fora, para as igrejas de fora, ele me convidou para escrever algumas aulas ali da conferência, né? Mensagem. E uma das mensagens que ele pediu para me escrever foi essa. Paulo, escreve sobre a diferença de ofício e de unção. Falei, beleza. Aí eu me debrucei, orei, busquei, Deus, como sempre, fiel, né? Deu ali o entendimento e eu escrevi. Inclusive isso, se eu não me engano, tá até no livro da maturidade dele, se eu não me engano. Eu ainda não li. Tá, eu sei que eu já li esse. O que é ofício? Ofício está relacionado à graça ministerial. A profeta, evangelista, pastor e mestre. Ofício. Né? Então é o ofício que você tem. Você recebeu habilidades para exercer aquele ofício. Tá? A unção está relacionada ao Espírito Santo que habita em nós. Então, o pastor, ele pode ser pastor. Imagina que o pastor ele tem um cinto de ferramentas. O profeta tem outro cinto de ferramentas. A ferramenta que o pastor tem aqui, vou usar uma ferramenta do pastor para vocês entenderem. Paciência. O pastor tem a paciência para ouvir as pessoas. O pastor é aquele que tem a capacidade de sentar e ouvir por 2 horas uma pessoa num aconselhamento. Procura essa ferramenta no cinto do profeta. Não tem. O profeta, com meia hora, ele fala, amém, irmão, Deus revelou, vem cá, vamos orar. E é verdade. Só que, presta atenção agora, porque daí você vai falar assim, Paulo, então você não aconselha? Aconselho. Quando eu preciso fazer um aconselhamento, e o aconselhamento é profundo, o que eu já tenho discernimento e falo para o Espírito Santo? O Espírito Santo me ajuda. Porque o meu ofício é profeta, mas eu preciso, neste momento, da unção de pastor. Porque eu preciso ouvir essa pessoa. E aí o Espírito Santo me capacita na unção. Mesma coisa o pastor, que é pastor, mas move numa unção profética. O Cristiano dá um exemplo numa pregação dele, que ele fala que ele uma vez foi para a Venezuela, se eu não me engano, acho que foi esse país mesmo. Quando ele pisou, desceu do avião, o Espírito Santo falou para ele assim, ó, você não vai se mover na unção de apóstolo aqui nessa terra. Você vai se mover na unção de profeta. E ele falou que todas as mensagens que ele pregou foi na pegada profética. Você entendeu? Então uma coisa é ofício, outra coisa é unção. É uma diferença, né? Bastante diferença. Legal. Agora o senhor falou, fiquei curioso. O senhor já viajou bastante? Cara, pelo Brasil eu já viajei bastante, pela empresa e também pelo ministério. Fora do Brasil, só fui para a Argentina. Fui participar de uma conferência em Córdoba. Então foi a única experiência que eu tive no exterior, foi na Argentina. Mas tô novo ainda, acho que eu vou viajar. Com certeza. Lógico. Minha filha vai pagar minhas viagens. Aí, ó. Viu, Lê? Já chamou no peito aí já. Já fica responsável, então. E daí eu queria passar para um tópico agora, falar a respeito dos jovens, né? E porque esse podcast ele tem o intuito, então, da gente ser essa mesa para que os jovens possam aprender com os nossos convidados, a partir da experiência que eles tiveram com Cristo, com a caminhada que eles têm no Evangelho. Então, Paulo, como você falou, você já foi líder de jovens, tem uma trajetória aí longa dentro aí do Evangelho. E qual que é o discernimento, qual é a leitura que você tem dos tempos atuais que você poderia passar para nós como geração? Cara, esse é um assunto que eu gosto muito de refletir. Por quê? Eu, com 43 anos, né, que é o dobro da idade de vocês, com certeza, eu tô vendo que, assim, a minha geração é uma geração de transição. Uma das, né, porque claro que teve outras, né. A gente fala de hoje, né, enfoca muito, nós estamos na geração da maior transição, tecnologia. Mas, cara, quando descobriram a luz também foi uma transição de tecnologia, você concorda? Então, a humanidade sempre passou por transições, até porque Deus, ele faz tudo em ciclos, né? Deus é um Deus geracional. E eu gosto muito de refletir sobre isso, por quê? Porque é uma geração, né, a minha geração não teve celular. A gente brinca com as crianças lá em casa e fala, pô, vocês imaginam viver sem celular? Vocês imaginam você brincar e não ter YouTube, não ter Netflix para assistir alguma coisa? Entendeu? Então, a gente viveu isso. Né? Eu tô falando de mim. E quando eu olho para essa geração, eu percebo que essa geração, apesar do esquema das trevas que sempre houve, tá? Vocês nunca vão me ver falando o seguinte, ó.
Vocês nunca vão me ver falando que as coisas que estão acontecendo aqui estão pior do que antes. Então fala até para a câmera, ó, vocês nunca vão me ver falando que o que está acontecendo hoje é pior do que antes. Por quê? Porque isso é antibíblico. Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. Então, se isso é uma verdade de Cristo, não tem como eu falar que hoje é pior do que o que passou. Né? E muita gente não se debruça em estudar, em levantar estatística para provar isso. A única pessoa que eu vi, a primeira vez na vida que eu vi trazer um estudo, inclusive até repliquei o estudo dele, preguei aqui na igreja o estudo dele, foi o JB Carvalho. Que ele falou que o mundo não está piorando. Mas por que eu estou falando disso? Porque a geração de hoje, os jovens de hoje, da idade de vocês estão pegando um tempo onde a igreja ela está estabelecendo pilares tão fortes que a igreja, a partir de então, dessa geração, ela vai avançar numa velocidade muito mais rápida. Mas e o que a gente está vendo aí das trevas e tudo isso que a gente está vendo, né? Tivemos coisas recentes aí da Olimpíada, né? Não quero comentar especificamente, mas tudo isso, cara, isso é tudo barulho. As trevas só produzem barulho. Você está entendendo? Mas tem muita gente que ainda está se perdendo, tem muita gente ainda que está indo para o mau caminho. Legal, tem muita gente ainda que está vivendo isso, por isso que a igreja está de pé. Só que é muito menos do que houve outrora. A igreja hoje, a geração de vocês, é uma geração privilegiada. Por quê? Porque vocês receberam pilares que a igreja de 20 anos atrás não tinha. Então eu, quando era criança, ia para a salinha, a gente só aprendia no desenho, às vezes, sobre céu, inferno e volta de Jesus. Me tornei adolescente, o que eu comecei a aprender? Céu, inferno e volta de Jesus. Me tornei jovem na igreja, o que eu aprendia como jovem? Céu, inferno e volta de Jesus. Cara, eu peguei raiva desse sistema. Falei, eu nem quero que Jesus volte mais. Porque era só isso que falava. Você está entendendo? As igrejas nunca se debruçaram em pegar as crianças e prepararem para a geração. Preparar a criança para a geração. Preparar o jovem para a geração. Preparar, né, o adulto. Até tinha aquela fala assim, mas vou fazer faculdade para quê? Jesus está às portas. Então vocês estão vivendo um momento especial. Antigamente, não tem como, eu sempre passo pela escatologia, né? Antigamente era isso, Jesus está às portas e pronto, não vamos nem estudar. Eu tenho exemplo de amigos meus aqui da igreja que viveram isso. Eu não fiz a faculdade naquela época, eu era da tal igreja lá muito tradicional e o meu pastor falou, não faz faculdade, Jesus está às portas, olha os sinais. Os sinais sempre, né? Os sinais. Então, o que eu tenho percebido dos jovens é que vocês jovens estão recebendo uma bagagem, como é que fala? Recursos tão poderosos que vocês vão fazer muita coisa, vão fazer um estrago. Vocês vão fazer um estrago nas trevas. E aí eu falo para vocês, imagine o filho de vocês. Você entendeu? Então, quando eu olho para isso, para a geração, quando eu olho para a juventude de hoje, para os jovens de hoje, eu não consigo ter um olhar pessimista. Eu não sou um alienado. Podem me achar alienado que eu vivo numa bolha, mas eu não sou. Porque eu tenho a visão correta. Eu não consigo ver esses ataques das trevas contra os jovens, contra a infância, né? Essas coisas de ideologia, essas coisas todas aí. Eu não consigo ver isso como um ataque fatal. Tipo assim, vai destruir a geração. Não vai, cara. Diz a música que nem os leões pararam a igreja, nem o Coliseu parou a igreja. E quando fala de leão e Coliseu, tá falando de morte. Nem a morte parava os cristãos, meu irmão. Então, esses ataques são ataques. Esses negócios que aconteceu na Olimpíada é barulho, é ataque. Mas isso não está impedindo da igreja avançar. Por quê? Paulo, como é que você tem tanta certeza disso? Porque o meu Cristo Jesus falou. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E você já percebeu, já avaliou esse texto? Quando fala as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, dá a sensação, muita gente prega no sentido do inferno atacando a igreja, né? Mas não é. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É a igreja que está atacando o inferno. E as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja vai arrombar, vai invadir as trevas e vai... Você está entendendo? Vai transformar a terra. Só que isso é geracional. Então, o que eu não recebi, vocês estão recebendo. Então, se hoje daqui entre nós, que está aqui,
nesse podcast tem algum que seja profeta, vocês vão ser um profeta 1000 anos-luz mais aprofundado do que eu, do que profeta Camila. Você está entendendo? Se os filhos de vocês tiverem um profeta, um ministro, vai ser muito mais muito mais pesado, muito mais potente contra as trevas do que nós. Porque vocês estão recebendo algo que outra geração não recebeu. Você está entendendo? Isso é muito da hora. Esse assunto eu tenho estudado bastante. E a igreja, ela é cíclica, né? Então, as gerações vão passando e existe uma necessidade de cada geração. Então, por exemplo, hoje a gente não consegue, pelo menos é uma leitura que em reuniões que eu participei aqui na igreja, a gente tem tido isso. A gente não consegue identificar os evangelistas dessa geração. Então, a gente tem os evangelistas passados, não vou saber citar o nome aqui, mas que a gente sabe que tiveram e tudo mais. Mas hoje a gente não identifica isso nessa geração. Então, existe uma grande debilidade, uma grande falha nessa geração que precisa ser cumprida. Mas toda vez que havia isso, a igreja foi prevalecendo. Então, sim, a igreja vai se modificando, mas prevalecendo. E tudo que tem hoje de ataque das trevas sempre teve, cara. Sempre teve. Então, uma vez a pessoa veio debater comigo assim, né? Mas hoje em dia o inimigo está entrando nas leis. Vão fazer lei contra a igreja. Vão fazer lei que a gente vai poder usar a Bíblia. Vão fazer lei que a gente vai poder pregar. Eles estão entrando na lei. Eu falei, gente, isso aí é Bíblia, já aconteceu. Daniel foi para a cova do leão por causa do quê? Vezes. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha por causa de quê? Lei. Então, isso aí, tudo que acontece hoje, acontece na história. Ah, mas hoje... Cara, eu não tô numa bolha e não sou uma pessoa... Eu falei esses dias, alienado, né? Ah, mas morte de criança. Teve. Sempre teve. Ah, a disfunção... Não, tá tranquilo. Ela pode entrar, não tem problema. Disfunção de gênero, essas coisas que estão acontecendo muito forte. Sempre teve. Sempre teve. Sempre. Tudo isso que tem hoje sempre teve. Então, as trevas, ela vem de geração... Primeiro, que as trevas, o diabo, os anjos, os demônios lá, eles não têm criatividade. Né? Eu acredito o seguinte, que por que ele conduziu Adão ao pecado? Porque os únicos que tinham uma mente criativa eram o Criador e o homem. Porque Deus impartiu a sua imagem e semelhança. Então, o homem tem uma mente criativa. Porque recebeu isso de Deus. O diabo não. Aí o que o diabo precisava? De uma mente criativa para poder manipular essa mente para o mal. Eu pensei isso uma vez quando eu estava falando para o meu filho, que era pequenininho, perguntando sobre maconha. Mas maconha não é uma planta, não foi Deus que criou? Por que é ruim? Aí eu expliquei isso. Falei, porque o diabo pegou a mente criativa e transformou aquilo que Deus criou em algo ruim. Tá entendendo? E ele continua sendo um ser sem criatividade. Só que as movimentações dele são iguais. Para um bom leitor da Bíblia, quando você começa a se aprofundar... Hoje, depois que você lê a Bíblia pela primeira vez, né, só por conhecimento, depois você vai lendo mais vezes, a Bíblia ela acaba ficando aberta dentro do seu entendimento. Então, hoje, para mim, a Bíblia é como se ela tivesse assim. Ó. Paulo, quer dizer que você lembra de todos os versículos? Claro que não. Eu não lembro de todos os versículos. Assim, só falar. Metade, né? Não, louco, não. Não lembro. Mas a Bíblia, ela tá assim, ó, dentro da minha mente. Então, quando fala alguma coisa, eu já localizo aqui, ó. Tá nesse ponto da história, tá aqui, ó. É isso aqui que ele tá perguntando, eu explico assim, entendeu? E aí, quando você olha para a Bíblia, é lógica, é uma lógica. A movimentação das trevas é a mesma. É a mesma. E quantas gerações já se passaram, é a mesma movimentação. Na Bíblia está dizendo que tem um texto que fala que Faraó é só um som. E hoje é a mesma coisa. As trevas só produzem som. Som de intimidação e tal. E Paulo, eu recebi uma pergunta, né? A gente vai mudar um pouco do assunto, mas uma pergunta que eu fiquei pensativo nisso, né? Porque eu tenho a resposta, mas eu não sei embasar isso, né? Que a pessoa ela virou para mim e falou assim: eu tenho as minhas coisas e eu sou grato pelo que eu tenho e pelo que eu sou. Tenho uma casa, eu tenho uma família. E eu sempre falo assim, graças a Deus que eu tenho isso. Mas e a pessoa que não tem? Por que eu tenho? E eu tenho que dar graças a Deus porque eu tenho, mas assim,
como que eu vou agradecer se Deus me deu, por que Deus não deu pro outro? E aí, assim, eu sei porque na Bíblia fala que as coisas sendo boas ou ruins, Deus continua sendo Deus. Sim. Mas eu queria escutar de você uma coisa mais fundamentada. Porque veio esse versículo na minha mente, mas assim, eu não soube responder pra pessoa. Eu falei assim, Cara, isso tem duas formas de responder, né? Primeiro, que a Bíblia fala que o sol nasce para todos, né? Então, assim, Deus é um Deus de princípios e de valores e princípios. Então, por exemplo, existe uma lei que ninguém foge, que é a lei da semeadura, né? Então, você pega uma pessoa que, mesmo, vamos supor, uma pessoa que nem tenha conhecimento de Deus, tá? Mas ela, desde a sua infância, ela já é orientada, inspirada, impulsionada a estudar, a tirar boas notas, a fazer uma boa faculdade, entendeu? Ela sempre foi orientada. Ela não tem Deus. Ela não, vou dizer que ela não acredita em Deus. Mas ela está vivendo, né? Está plantando, está estudando, aí consegue uma boa profissão, compra o seu apartamento, compra a sua casa, o seu carro. Cara, tudo isso aí faz parte do natural da vida. Plantou, colheu. Consequências, né? Plantou, colheu. Isso aí é princípio que Deus estabeleceu e nem ele mexe. Ah, não, essa pessoa não acredita em mim, então não vou deixar ela conquistar. Não. Qualquer um pode conquistar. Qualquer um pode chegar ao lugar que quer, sem Deus. E isso até que é perigoso, porque aí a gente entra na segunda explicação, que é o propósito. Então uma pessoa pode, sem Deus, sendo uma pessoa que não crê em Deus, ateu, chegar no topo do sonho da vida dela. Ela idealizou ser um presidente do Brasil. Ela pode não ter um dedo e ela vai conseguir. Você entendeu? Por quê? Ela foi plantando e chegou. Você entendeu? Agora, estar onde ela quer não significa que ela está onde Deus quer. Quando a gente fala de aquisição de bens, é a mesma coisa. A pessoa sempre estudou, sempre trabalhou, sempre guardou recursos, sempre se empenhou. É claro que ela vai ter bens, ela vai ter uma casa, vai ter um carro. E graças a Deus que ela reconhece Deus e fala, graças a Deus que eu tenho. Porque ela reconhece Deus, né? Mas ela plantou. Uhum. Você tá entendendo? Agora, existe também propósito. Por exemplo, uma pessoa que Deus tem um propósito específico na vida dela e ela não vai ser uma pessoa que vai conquistar essas coisas. Vamos supor, a pessoa vai, sei lá, foi chamada para ser um missionário, alguém que viaja, sabe? Existe o propósito de Deus. Então, assim, no meu ponto de vista bíblico, Deus, ele não vai de maneira nenhuma quebrar a regra, o princípio da semeadura, tá? E ele sempre vai fazer conforme a gente caminha no propósito. Tem aquele texto famoso que todo mundo usa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, né? Muita gente corta no meio, né? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas não é uma verdade. Só vai cooperar para o seu bem se você estiver amando a Deus e vivendo o propósito. Porque para viver o propósito, você vê que o texto puxa, né? Para viver o propósito, eu tenho que amar a Deus. Porque quando eu não amo a Deus, eu não vivo o propósito dele, eu vivo o meu. Então, vamos lá. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Aí tudo coopera. Então, vou dar o meu exemplo. Eu me afastei da igreja. E quando, para mim, não tem como se afastar de Deus. Por isso que eu não gosto muito do termo desviar. Porque o desviar na religiosidade está relacionado a desviar de Deus. Mas não tem como desviar de Deus, mano. Paulo falou nem as trevas, nem nada pode me separar do amor de Deus. Não tem como desviar dele. O salmista falou nem que eu esteja no mais profundo abismo, lá ele está. Não dá para desviar de Deus. Você entendeu? Mas dá para você desviar do propósito. Ou se afastar do propósito. Quando eu me afastei da igreja, eu fui para as drogas, eu fui para o mundão, eu me afastei. Cara, foram praticamente 6 anos da minha vida que eu joguei fora. Deus não escreveu lá na eternidade, não. Paulo, quando tiver tantos anos, vai ir para as drogas. Tá no meu propósito. Não. Isso não estava no propósito de Deus.
Você tá entendendo? Porém, Deus faz uso do caos da nossa vida e ele transforma isso em bênção. Então hoje eu tenho autoridade para ministrar pessoas que passaram nesse lugar. Então Deus reverteu isso em bênção. Mas ele não planejou para mim. E esses 6 anos eu perdi. Eu perdi 6 anos da minha vida. Eu fui retornar aos caminhos do Senhor com 20 anos. Com 20 anos eu já conhecia a Cíntia, já estava querendo casar. Eu não construí nada. Aí você vai falar que Deus foi mal comigo? Não. Eu perdi tempo da minha vida. Então, graças a Deus que ele me restaurou, né? Que ele me trouxe para perto, me deu uma família, me deu um ministério, me deu tudo que eu tenho. Glória a Deus. Mas se eu não tivesse voltado, eu não teria uma família hoje. Vocês concordam? Se eu não tivesse voltado, eu não teria um ministério. Eu acredito até que se eu não tivesse voltado, eu não teria nem vida mais. Né? Então, por isso, né? Os que não têm também dá graças a Deus. Tem que dar graças a Deus, porque o que tem é o que ele conquistou com Deus. E nada impede de conquistar também, né? Mas não sei se eu respondi. Eu acho que respondeu. Né? Porque até quando você pensa, tipo, que as coisas acontecem num tempo certo. Então, você casou no tempo certo, foi consagrado no tempo certo, tem atuado no tempo certo. Mas esses 6 anos que você ficou afastado de Deus... Afastado do propósito. Afastado do propósito? Ah, tá certo, é verdade. Afastado do propósito, você poderia dizer tipo que eles meio que atrasaram para que as Eu perdi o tempo, o time de Deus. Imagina assim, ó, o salmista Davi, ele é salmista também, né, que ele fez bastante salmo. Ele fala assim, agora não vou lembrar a referência, mas ele fala que o Senhor escreveu todos os meus dias no teu livro antes do primeiro, antes dele nascer. O que eu entendo com isso? Você pode ter uma interpretação diferente, mas eu tenho essa interpretação. Antes da gente nascer, Deus já escreveu tudo que ele tem para nossa vida. Tem um termo que às vezes até a gente usa de forma errada e inconsequente. Sabe qual é? Até no púlpito às vezes se usa esse termo. Deus está escrevendo a minha história. Não, ele não está escrevendo. Você acha que Deus está escrevendo agora a minha história, com 43 anos? Ele já escreveu, antes de eu nascer, cara. Você tá entendendo? Então eu costumo dizer o seguinte, ó. Nasci. Essa aqui é a linha da minha história que ele escreveu. Para que eu vivesse isso, eu precisaria ser lançado, direcionado para viver essa história. Só que muitas coisas aconteceram ao meu redor. Familiares, problemas familiares, muitas coisas, né? E a culpa não é de fulano ou ciclano, é da situação. Do mal que age, da falta de sabedoria, né? Então eu tinha que estar vivendo aqui nessa linha do tempo, que é o que Deus escreveu. Só que por causa de um monte de coisa, eu entrei nessa linha do tempo. E essa linha aqui é onde eu me perdi. E aí lá na frente, com 20 anos, eu voltei para essa linha. Só que tudo isso daqui ficou para trás. Foram 6 anos, cara. Então hoje, tudo que eu tenho na minha família, meus filhos, que são o meu maior bem, eu conquistei aqui dentro dessa linha. Pode ser que dentro dessa linha ainda eu tenho outras coisas mais a conquistar, né? Com 44, 45, 46. Inclusive, para a glória de Deus, o ano que vem eu vou concluir a minha primeira faculdade. Meu primeiro bacharelado. Vai ser o ano que vem, com 44 anos. Que legal. Eu não podia... Né? O normal seria o quê? Entrar com 18, 19 anos na faculdade. Não é isso, mais ou menos? E tá concluindo a faculdade com 25, 26, por aí? Então, mais ou menos, né? O normal, né? Eu vou estar concluindo o meu primeiro bacharelado de faculdade. Eu não tenho. Com 44 anos. Por quê? Porque eu saí dessa linha aqui, ó. E hoje, entendendo isso, eu tenho responsabilidade como pai de fazer com que meus filhos andem nessa linha. Na linha do que Deus escreveu para eles. E para a glória de Deus, eles estão nela. Estão vivendo nela. No caminho. Estão vivendo nessa linha. Estão vivendo, né? Já a Letícia vai fazer 18, daqui a pouco o Lucas, né, também faz 18. Então, daí, a partir de 18 para frente, a gente vai continuar orientando. E eles têm a opção de continuar na linha do tempo determinado de Deus que eu preguei esses dias, ou se afastar da linha. Aí é a opção deles, né? Mas eu me afastei. E não era o que Deus queria. Não estava escrito ali que Deus planejou que eu fosse para as drogas. Não.
E aí entra o que a gente chama de livre-arbítrio, né, cara? Isso aí é o livre-arbítrio. Tanto que, se você pensar, tipo, nessa linha de fora do propósito de Deus, as pessoas ainda ficam, tipo, ficam ricas, tipo, ainda têm famílias. Eu fui pro caminho ruim, devia ter ficado rico, né? Eu devia ter saído do propósito, virado um empresário. Bem-sucedidas, Não é verdade? Mesmo fora. Nossa, sacanagem, cara. Eu podia ter saído dali, virado empresário rico, e aí com 20 anos eu voltava pra Jesus já com casa no Batuba. Casa no Batuba. Mas não foi, né? Mas fora dessa linha do propósito, tem muita gente que tá rico. A gente recebeu aqui a Tati Marinho. E ela é radialista já há muitos e muitos anos. E por muito tempo ela andou afastada. Ela realmente não conhecia Jesus. Então ela construiu uma vida de sucesso no mundo. Quando ela veio, teve o encontro dela com Cristo, ainda assim ela é radialista, mas hoje num âmbito que ela entende que esse é o propósito de Deus para ela. Então, tipo, eu consegui ver... No exemplo que você deu, eu consegui ver o que ela falava aqui no dia. É isso, exatamente assim. Uma vez eu participei de um atendimento com o apóstolo L, de um cara com seus 50 e poucos anos, né? E o cara sentou na nossa frente, eu apeei ele, e ele começou a contar a vida dele. Aí, para resumir e ficar rápido, ele falou que tudo que ele quis fazer, ele fez. Todo o país que ele quis conhecer, ele conheceu. Ele fez 2 faculdades. Ele abriu não sei quantas empresas, faliu tantas empresas. Ele não se casou, mas teve um filho que ele ama, que ele participa da vida do filho. Cara, o cara falou assim, ó, com 50 anos o cara fez tudo, mano. Tipo assim, não tem o que eu queira. Aí o AP perguntou pra ele, e por que você tá aqui? Ele falou, porque parece que mesmo fazendo tudo o que eu quis, a minha vida não tem sentido. Aí eu fiz essa explicação pra ele. Aí abri a Bíblia e falei, ó, tá aqui em Salmo. Deus escreveu os seus dias, tá aqui, ó. Antes de você nascer. Tudo que ele tinha para você viver. Só que por algum motivo você saiu e viveu tudo que você quis viver. Mesmo que tudo que você quis viver fosse sucesso, não te satisfaz. Porque somente o propósito de Deus satisfaz a vida do homem. E o cara, entendeu? Aí o cara foi o contrário que eu, né? Eu devia ter ido no caminho dele, né? Feito 2 faculdades, viajado a Europa inteira, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não, né? Fui usar droga pras esquinas. Olha. E assim, é legal de entender, falar sobre o tempo, assim, quando a gente fala do propósito de Deus, tem uma grande diferença, né? Até a mensagem que você ministrou recentemente aqui na igreja, né? Sobre se o tempo é amigo ou inimigo. Essa mensagem eu achei incrível, cara. De verdade. Foi uma mensagem muito legal, né? Muito boa. Eu tive bastante gente falando, né? Pra mim e tudo. Porque foi uma coisa que, na realidade, eu tô passando, né, cara? Eu já vivi muita coisa com Deus, cara. A gente fala de experiência com Deus. Eu tenho muitas experiências fortes no casamento, né? Na vida financeira. Deus fazendo milagre, muita coisa. Eu vivi muita coisa com Deus, cara. Eu sei que existe uma bagagem, né, de vida com o Senhor. Eu sei que eu carrego isso. Eu sei que isso é um instrumento para Deus, né, hoje. Mas hoje eu tenho vivido um tempo onde Deus está tratando comigo. E é engraçado, cara, que Deus trata com a gente coisas que de repente a gente sabe, mas parece que é tipo o novo nível. Como é que eu vou explicar? Tipo assim, eu já sei disso que Deus está mexendo comigo, só que Ele está me mexendo de uma forma mais intensa agora. E eu creio que é isso. Eu creio que a cada tempo que a gente vai vivendo experiências com Deus, parece até que Ele está repetindo alguma coisa, mas não é. Ele está te levando para um novo nível naquele mesmo assunto. Da hora, né? Ele está te levando para um novo nível naquele mesmo tema. Porque eu já vivi isso. Eu já vivi o tempo de Deus na minha vida de eu ficar assim, cara, eu não estou aguentando mais esperar determinada coisa. Eu já vivi experiências de ter que esperar, de ter que ter fé, já vivi muito. Só que hoje eu tenho vivido coisas que estão sendo mais intensas ainda dentro de mim. Que estão mexendo comigo por dentro relacionado ao tempo. Aí surgiu aquela palavra, entendeu? E é isso que é muito louco, a vida com Deus é isso, né? Paulo começou a carreira dele falando assim, que importa que o Filho seja revelado em mim. E aí ele finaliza a carreira dele, cara, feito tudo que ele fez, ele termina das epístolas finais, antes dele morrer, ele fala assim, importa que eu conheça mais de Cristo. Parece que ele chegou no final ainda querendo conhecer mais, parece que ele não conheceu nada. Mas é essa a sensação. Mesmo que eu tenho 20 anos de ministro,
20 anos de ministro, cara, do evangelho. Mas eu sinto hoje o que eu expressei naquela pregação, mano. Uhum. Sabe? Aquela coisa intensa que Deus tá mexendo comigo, sobre o tempo, sobre propósito. É muito louco. A vida com Deus é forte demais. Eu vou estar lá com 60 anos pregando na mesma intensidade. Cara, Deus tá mexendo comigo. 60 anos. Você vê os caras aí pregando aí, o AP, esses caras que vêm pregar aí, tudo com cabelo branco e falando dessa maneira. Uhum. Porque é assim a vida com Deus, né? Amém. Muito legal. Posso fazer um corte rapidinho? Pode. Eu tô olhando aqui por conta do horário. A gente poderia Puxa fazer... pro bate-bola. E depois a gente faz a pergunta do conselho e a pergunta final do acho especial, que a pergunta especial fica aqui no meio, eu acho. E aí depois aqui tem... perfeito, mano. Fechou? Top. Show. Você puxa o bate-bola? A gente tem um bate-bola, hein? Como que é bate-bola? É igual de frente com o Gabi? Tipo assim, vamos voltar, na verdade, daí você explica pra ele gravando, tá ligado? Não, foi isso. Então vai. Mas é verdade, volta aí. Caraca, eu não faço a mínima ideia de como voltar nisso. Porque ele deu uma explicação bíblica tremenda. Eu falei assim, então, e o bate-bola, né? Mas vamos lá. Puxa aí, mano. Eu não sei como fazer isso. Tá, vou voltar. Tá. Nossa, peraí, deixa eu... Não, sim. Deixa eu só parar de rir, que ele fez eu rir. Focar. Nossa, muito legal isso que você falou. É verdade. Ó, se você tiver pergunta... Vocês não pode fazer. perguntaram. Agora é a hora de puxar fazer. pro final, entendeu? Viu, Salma? Se você também tiver alguma pergunta também, a gente vai puxar pro final agora. Então tá, vou puxar. Realmente isso é muito interessante, é algo que na vida com Deus é muito, muito incrível de se viver. A gente nunca vai conhecer por completo, né? É uma fonte inesgotável. Inesgotável. Exatamente. Bom, puxando pros finais do nosso programa e caminhando para a nossa última pergunta, e a pergunta que a gente faz para todo convidado que vem aqui, a pergunta mais especial desse programa. Mas antes disso, vamos fazer um bate-bola. Deixou curioso agora, né? Não, senhor, vamos chegar lá, vamos lá. Só uma série de perguntas que você vai responder rapidamente. Tá. Primeira pergunta. Um profeta da Bíblia. Isaías. Seu favorito? Tem um motivo específico? O bate-bola a gente é resposta rápida, mas... Tem por ele ser o profeta messiânico. Legal. É verdade. Próxima pergunta. Uma pessoa da Bíblia. Agora você não está limitado mais ao profeta. Qualquer pessoa. Uma pessoa, Davi. Legal. Um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia? Cara, aí você pegou. Eu gosto muito, mas vamos lá. Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos. Um versículo. Versículo. Efésios, agora não vou me lembrar a referência, mas que fala que a salvação vem pela graça, né? Pela fé e pela graça. Um louvor. Um louvor, cara? Vai ter que ser um recente, cara. Eu tô com aquele do Pedro lá. Do Salvão? Legal. É legal. Uma experiência marcante. A mais marcante que você teve. Experiência marcante. Cara, meu reencontro com Cristo no quarto. Esse foi muito o... marcante, né? Foi, cara. Foi muito louco. Uma banda. Qualquer uma. Oficina G3. Bom, né? Eu Nossa. curto. Melhor. Um filme. Cara... A Cabana. Top. Esse filme é muito bom. Muito bom. Um livro. A Escola de Cristo. Sparks lá é... Theodore Austin Sparks. E a última. 3 pessoas que te inspiram. Apóstolo L, Apóstolo Cristiano e minha esposa. Legal. Muito bom. E agora, a pergunta do programa. Profeta Paulo Ricardo, qual é o seu alvo? Meu alvo. O meu alvo é impulsionar os meus filhos para eles irem mais longe que eu. Amém. Esse é o meu alvo. Amém. Principal. É o meu alvo. Porque se eles forem mais longe do que eu consiga ir, eu tenho certeza que vai ser um impacto nas trevas.
Amém. Muito legal. E eles vão. É aquela coisa do... Como que chama? Porta-aviões. Que aqui ele se refere. Hangar, né? Hangar. Legal. Muito legal bom. Mesmo. Então, para encerrarmos o nosso programa, esse maravilhoso podcast, eu tô muito feliz, cara. Eu tava meio nervoso assim, mas fluiu muito mas bem. eu gostei Que demais. legal. Isso é uma honra ter mesmo. você aqui, Profeta, você Eu ter aceitado o nosso convite. Muito feliz, nossa. É muito bom conversar assim, cara. Eu gosto. Cara, eu ficaria horas. Para isso eu não tenho horário. Para isso não tenho horário. E uma coisa desse episódio é que a gente sempre... cada episódio tem uma atmosfera diferente, né? Sim. Eu acho que hoje a gente aprendeu muita coisa. Sim, com certeza. Foi muito de ensino mesmo, sabe? Da gente ter muita curiosidade para saber realmente o que Deus tem ministrado com você. Então, foi um episódio muito especial mesmo. Deus me usou na unção de mestre. Tá vendo aí? Vocês aprenderam isso, né? Profeta sendo usado na unção de mestre. Aí, ó. Amém. Deus faz isso comigo bastante. Eu gosto de dar aula, né, cara? Eu curto dar aula. Uma das coisas que eu gosto é dar aula. E estudar, né? Estudar, por isso, né? São coisas... que caminham juntas, né? Se eu não fosse profeta, eu seria um mestre, eu acho. Para você que está nos assistindo, o Profeta Paulo ele é professor da Escola de Profetas aqui na casa. Também é professor da EFATA Online, né? De teologia, da EFATA presencial também. Sim, é muito legal. Eu gosto muito. É isso aí. E para finalizar, Profeta, dê um conselho para a nossa geração, os jovens. Conselho. Agora não é mais bate-bola, então você pode... Posso dar responda. Primeiro, leia a Bíblia. Né? Eu tenho visto aí aqui na igreja uma movimentação de um tempo para cá impulsionando vocês a isso. Leem a Bíblia. A primeira leitura vai ser mais sistemática para que vocês possam se posicionar e depois Deus vai conduzindo, né, as leituras e vai construindo. E vocês vão ler mais vezes. Aí as outras vezes não precisa ser sequencial. Eu já li a Bíblia um monte de vezes. Só uma que foi sequencial. Né? Esses dias o Lucas, meu filho, perguntou para mim, a Letícia já tá lendo faz tempo sequencial. O Lucas perguntou, começa por onde? Eu falei, cara, lê primeiro o sequencial. Pega de Gênesis e vai até Apocalipse. E aí depois você começa a ler a Bíblia de forma inspirada. Né? Então eu já li a Bíblia mais vezes, não sequencialmente, mas lendo livros, sabe? De pegar livros e ler inteiro e ler. Quando você vê, você já leu de novo tudo. Né? Então lê a Bíblia. E outra coisa muito importante, os pilares que a gente tem vivido hoje como igreja, né? E eu falo isso que nós somos um corpo aqui, que é o novo pacto, 5 ministérios e a paternidade. São os pilares, cara, para esse tempo de transição da igreja. Nós estamos vivendo dias onde tem acontecido algumas coisas e não é, como eu falo sempre, não é só hoje que isso aconteceu. Ao decorrer da história da igreja, isso já aconteceu outras vezes e ainda vai continuar acontecendo, que é o quê? Que são grandes estruturas às vezes caindo. São grandes líderes às vezes caindo. Né? Quando eu falo caindo, nós não desejamos a queda de ninguém. Mas Deus ele não trabalha com grandes estruturas. Ele trabalha com um desenho que vem do céu. A gente tem um livro do Cristiano, Engenharia da Graça. É o desenho de Deus. Existe um desenho para a igreja. Nós estamos vivendo nesses dias quedas de líderes, de igrejas estruturadas já. E o que Deus tem impulsionado, o quê? Vocês podem escrever isso, vocês vão... Quando vocês estiverem com a minha idade, com 40 anos, vocês vão ver isso. A fome e a sede das pessoas de uma igreja paterna, de uma igreja de 5 ministérios, de uma igreja de novo pacto. Hoje ainda, algumas pessoas têm preconceito em relação a isso. Então, jovens, mergulhem nesses temas. Sejam expert, sabe? De não ser pego por ninguém. Uma vez o Cristiano falou isso para mim, falou, Paulo, a gente tem que se preparar. Eu lembro, uns 8, 9 anos atrás, que quando a gente escreveu a Conferência 5, a gente tem que se preparar, porque vem muitos desses teólogos apologéticos aí, né? Esses apologéticos que diz que quer defender a fé, questionando os 5 ministérios, batendo em paternidade, batendo no novo pacto, chamando de heresia, chamando de doutrina do inferno. E esses caras, eles são estudiosos da Bíblia. Então eles vêm com a Bíblia para te arrebentar. E a gente tem que estar preparado. E eu, quando ele falou isso, cara, eu falei, cara, eu vou mergulhar nesses assuntos. Um cara desse não vai envergonhar o que Deus está fazendo. E não envergonha. Então o conselho que eu dou para vocês como jovens é isso. Mergulhem nesses temas. Sejam expert mesmo. De falar, não, eu sei a resposta.
De alguém chegar a questionar, falando, 5 ministérios não é bíblico, paternidade, isso aí não vem de Deus. Não, vem, tá aqui, ó, vou te explicar. Fora a explicação, tem a vivência no Espírito, né? Então, hoje o conselho que eu dou para vocês como geração é isso, mergulhem no estudo das Escrituras, mergulhem no novo pacto, 5 ministérios e paternidade, porque é isso que vai fazer diferença para a igreja. Amém. Amém mesmo. 3 pilares que Deus levantou nessa geração nossa de transição. Né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, né, um ministro, falando assim, essa geração nossa, a minha, né, de 40 e poucos anos, essa geração nossa que viu aí a queda de poder de governos, que viu o negócio de Woodstock, rock, como é que é? Drogas. Sexo, drogas e rock and roll. Sexo, drogas, rock and roll, essa geração, tal. Aí eu falei, não, é verdade, foi a geração que venceu isso. Mas nós estamos sendo a geração que a igreja está transicionando de uma igreja pastoral para uma igreja de 5 ministérios. Nós somos uma igreja que está transicionando para uma igreja que tem a visão do novo pacto. Nós somos a igreja que está transicionando para uma igreja paterna. Então é uma geração importante. Então vocês estão aí, ó, nesse período para vocês se tornarem os caras da vez lá na frente, ainda mais, porque já são, né, cara? Vocês já fazem, é muito mais além do que eu fazia com a idade de vocês. Parabéns, vocês Legal. Também estão de parabéns. Obrigado. Amém. Demais mesmo. Uma visão muito, muito forte realmente para a gente receber nesse dia aqui. E, Paulo, mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui do No Alvo, né? Esse podcast que nasceu do coração dos jovens aqui da casa como uma mesa de aprendizado, uma mesa de conexão. Então, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Acompanhe o perfil da Rica Play e dos Jovens do Sonho lá no Instagram para você ver os cortes que a gente vai fazer dos programas, ver todo o conteúdo que a gente tem disponibilizado lá. E é isso. Lembrando que nós já temos mais episódios do No Alvo lançados, né? Esse aqui, se eu não me engano, tá lá pro 13º, 14º. 13º. Então, assim, tem muito conteúdo, tem muitos outros convidados. Fique à vontade para ir lá assistir, conhecer as histórias e conhecer mais de Cristo, né? Então, nós nos despedimos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo, né? E é isso. Deus te abençoe. Amém. Até mais. Até mais.